Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia do Casamento. Estamos agora na quarta aula deste curso. Eu espero que ele esteja abençoando a sua vida. Como eu sempre digo, parabéns aí pela sua persistência, por estar assistindo a todas as aulas e, como eu sempre digo, espero que esse curso possa abençoar muito a sua vida e o seu casamento, ou então o seu noivado, para você que ainda não é casado e está se preparando aí para o casamento. Pois bem, na última aula nós tratamos aqui sobre o aspecto da mulher como auxiliadora do homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós temos trabalhado esse texto desde a primeira aula, pegando vários aspectos daquele versículo, e hoje eu quero caminhar mais um pouquinho, ainda na expressão de Gênesis 18, mas já caminhando para o 19 e o 20, para nós trabalharmos agora uma outra expressão que aparece naquele texto, que é a mulher como auxiliadora idônea. E é essa expressão que eu quero pegar aqui e trabalhar ela à luz aí do tema casamento, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o primeiro slide, que trabalha o texto que nós vamos trabalhar, né, que é o versículo 19 e o versículo 20 em nossa aula. Acompanhe comigo aí na sua tela, por favor. Diz assim o texto bíblico: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Pois bem, nós temos aí no texto bíblico a expressão que nós já trabalhamos nas aulas passadas, né, que Deus vê o homem e diz que não é bom que o homem estivesse só, e a partir dali ele tem a ideia de criar uma auxiliadora. Agora veja, como nós já destacamos, o homem não estava só em termos gerais, ele estava rodeado de animais, mas o texto sagrado diz que para o homem não se achava auxiliadora idônea. Veja, mesmo Deus trazendo os animais para que o homem desse nome aos animais, mas o homem poderia ver ali em cada animal que todos os animais, todas as espécies estavam em pares, tá? O macho e a fêmea, mas ele não via alguém que tivesse a sua natureza para lhe fazer companhia. E é nesse texto que a Bíblia diz que Deus cria ou pensa em criar aquela que seria uma auxiliadora idônea. Pois bem, essa palavra idônea que aparece no texto original, a palavra, né, kenegdor, tá? Essa expressão que aparece no original, ela tem a ideia primária de estar diante de, ou seja, criar alguém que estivesse diante do homem, como que estivesse diante do homem. E a ideia aqui pode ser entendida a partir de duas expressões, a expressão correspondência e a expressão de complementaridade. Então eu quero trabalhar essas duas expressões em nosso estudo. Então vamos para o primeiro aspecto. Idoneidade sugere a ideia de correspondência. A mulher é idônea porque tem a mesma natureza do homem. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, ambos receberam os mandatos pactuais, ambos foram culpados de desobedecer a Deus, ambos são salvos pela graça, ambos recebem o derramamento do Espírito Santo, ambos têm dons valiosos para o ministério da igreja. Em resumo, homens e mulheres têm a mesma importância para Deus. Então, vamos trabalhar primeiro este aspecto aqui. Quando nós falamos tanto de homem como de mulher, nós estamos falando de seres que são criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que homem e mulher têm o mesmo valor para Deus. E nós precisamos reconhecer o valor daquela que está ao nosso lado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há muitos maridos que ainda têm um tom muito machista, no sentido de se acharem melhores, mais importantes do que a sua esposa. Então, há homens, por exemplo, que têm dificuldade de elogiar a sua esposa, de mostrar, declarar o valor que elas têm para ele. E isso é muito complicado. Por quê? Porque quando nós reconhecemos o valor da nossa esposa, nós estamos dizendo aquilo que Deus já declarou. Deus criou a mulher e a fez de uma forma muito importante. E nós precisamos reconhecer esse valor da nossa esposa, ok? Da mesma forma também, podemos dizer o contrário. A mulher precisa reconhecer o valor do seu marido. O que acontece em muitos casamentos é que você tem uma completa, total ausência de elogios.
um não elogia o outro, um não reconhece o valor do outro. E aí então é meio difícil, é muito difícil de sustentar um casamento em que não há reconhecimento das mínimas coisas e das coisas maiores. Então nós precisamos cultivar esse aspecto do elogio, reconhecendo o valor que o outro, nosso cônjuge, tem diante de Deus e diante de nós. Por quê? Porque a mulher foi criada de forma correspondente ao homem. A mulher é criada para estar diante do homem, ela tem a mesma natureza, da mesma espécie, é criada à imagem e semelhança de Deus, ok? Caminhando mais um pouquinho aí na sua tela, acompanhe aí, por favor. Sendo criada com a mesma natureza do homem, a mulher é capaz de compreender, amar e preencher a necessidade do homem. Tendo um corpo, assim como o marido, a mulher pode abraçá-lo, beijá-lo, acariciá-lo e vice-versa. Tendo racionalidade e sentimentos, como o marido, a mulher pode expressar seu amor e compartilhar as alegrias e tristezas do marido e vice-versa. Tendo um espírito como seu marido, a mulher pode juntar-se ao marido em oração e louvor ao Senhor. Isso só é possível porque há correspondência entre o marido e a mulher. Precisamos explorar essa correspondência em nosso casamento. Então, veja o ponto que nós estamos ressaltando aqui. A mulher foi criada para ser correspondente ao homem. Ela foi criada com a mesma natureza do homem. Natureza física, natureza racional, natureza espiritual. E sendo assim, então, ambos têm a mesma natureza. E por isso que um corresponde ao outro. E em nosso casamento, nós precisamos explorar essa correspondência. Ou seja, nós não somos casados com uma alma, tá? Incorpórea, não. Nós somos casados com uma pessoa e podemos beijar, abraçar, acariciar. E isso é importante em nosso casamento. Nós precisamos trabalhar esses aspectos. Sabe o que é mais interessante? É porque muitos maridos, ou até mesmo esposas, mas eu vou falar mais para os maridos, chamar aqui para nós essa responsabilidade, é que muitos maridos, por exemplo, não elogiam suas esposas, e quando nós falamos com eles, né, quando nós conversamos, mas ela já sabe, mas ela já sabe. Olha, ela já sabe, mas ela precisa ouvir a importância que ela tem. Da mesma forma, atos de carinho, né? Um abraçar, um beijar, não apenas em situações específicas como no ato sexual, mas no nosso dia a dia. Então, homem e mulher, como eu disse, têm um corpo físico e nós amamos e declaramos nosso amor através desses atos físicos. Também atos racionais, emocionais. Homem e mulher podem desempenhar atividades juntas, atividades espirituais juntas. Por quê? Porque, como eu disse, ambos são correspondentes, têm a mesma natureza. E isso é muito importante. Nós, inclusive, já estamos fazendo isso no decorrer do nosso curso, trabalhando esses aspectos de orar juntos, de ler a palavra juntos, de aprender do Senhor juntos. Por que nós podemos fazer isso? Porque nós somos correspondentes, ok? O segundo aspecto que nós estamos trabalhando aqui, além da correspondência, é o aspecto da complementaridade. Então, vamos aí ao texto para a gente poder analisar esse aspecto da complementaridade. Idoneidade requer a ideia de complementaridade. Deus criou homem e mulher diferentes para que houvesse complementaridade entre eles. Se fossem totalmente iguais, não haveria complementaridade, haveria duplicidade. O casamento é como um quebra-cabeça de duas peças que se completam. E se completam porque são diferentes. Pode haver várias diferenças entre os cônjuges. Por exemplo, histórico familiar, um vem de uma família muito carinhosa, o outro de uma família bruta. Personalidade, um é bastante extrovertido, o outro é muito tímido e calado. Desejos, um gosta de sair e de passear, o outro fica em casa. Então vamos lá, o segundo ponto que nós temos visto aqui é o aspecto da complementaridade. Agora, como eu coloquei aí no slide, só há complementaridade, por quê? Porque há diferença entre o homem e a mulher. Como eu coloquei também, se não houvesse essa diferença, então seria duplicidade. Nós às vezes queremos que o outro seja como nós, tá? Porém, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher de forma diferentes, eles são diferentes. E é nessa diferença que há então a complementaridade. Aqui eu coloquei três exemplos de diferenças, né? Uma foi a questão do histórico, que ambos têm diferentes. O outro a questão da personalidade. O outro a questão que nós vimos aqui, deixe-me lembrar, a questão dos desejos, né? Então veja, nós temos aqui dois casais. Nós vamos trabalhar melhor essa ideia em uma outra aula, acredito que na próxima aula, não tenho certeza. Mas veja, nós temos aqui um que tem um histórico familiar de uma família mais carinhosa, o outro uma família mais bruta, né? Nós temos aqui um que é bastante extrovertido, o outro que é bastante tímido. E aí então a questão é como unir pessoas muitas vezes tão diferentes. Veja,
é normalmente nas diferenças que os conflitos costumam acontecer. Porque quando nós pensamos de forma igual, então é mais difícil que nós tenhamos problemas, porque de certa forma nós entendemos o outro, porque pensamos daquela forma, e não nos chateamos, né? Porque nós também somos daquela forma. Então dificilmente a semelhança vai causar muitos transtornos. Agora, nas diferenças, sim, aí é onde costuma haver muitos problemas. Por exemplo, um é extremamente pontual, o outro é sempre atrasado, no limite. Enfim, há essas diferenças, né, que vão ter, é nessas diferenças que vai haver então os conflitos, a grande parte dos conflitos. Mas a grande questão é, como nós vamos lidar com as diferenças? Muitos casais, na hora quando estão namorando, às vezes no calor da paixão, mesmo que as diferenças estejam sendo tão visíveis ali, eles as ignoram, né? Simplesmente, não, isso não existe, isso é besteira e tal, e aí dão continuidade àquele relacionamento, e quando eles se casam, aí começam a ver o peso daquelas diferenças. Então veja, se você ainda não é casado, se você está noivo, está namorando, está se preparando para o casamento, então veja, essa é a hora de vocês sentarem e analisarem essas diferenças entre vocês. Vejam em que pontos vocês são semelhantes, em que pontos vocês são diferentes. Inclusive, na lição de casa que nós vamos passar nessa aula aqui, é exatamente uma lição para vocês tentarem analisar essas diferenças, para ver, será que nós somos tão diferentes assim, que essas diferenças são tão grandes que não dá para conviver? Ou será que são diferenças normais? Nós teremos sim problemas, dificuldades com as questões das diferenças, mas são diferenças que dá para conviver. Então nós precisamos responder a essas questões. Tá, mas eu já me casei, você pode dizer, eu já me casei e percebo então que nós somos bem diferentes. E aí, como é que nós vamos fazer? Veja, comece a ver a diferença pelo lado positivo. Observe que, mais uma vez lembrando, Deus fez Eva para Adão e a fez de forma complementar, colocou diante de Adão. Isso indica, como eu disse, correspondência, ambos têm a mesma natureza, mas também complementaridade, ambos são diferentes. Então, é nas diferenças que nós nos completamos. Portanto, marido, você tem defeitos que sua esposa não tem, e você tem virtudes que sua esposa não tem, da mesma forma para a mulher. Então, comece a utilizar essas diferenças de forma muito positiva, ou seja, peguem aquilo que vocês são diferentes, aquelas áreas em que vocês são diferentes, e utilizem para o fortalecimento do relacionamento de vocês. Vocês precisam trabalhar nessas diferenças para fazer com que elas sejam aliadas para o bem do casamento de vocês. E isso é fácil? Não, não é fácil. Mas nós precisamos lutar para pegar essas diferenças e fazer delas pontos positivos para o nosso casamento. Então, como nós estamos analisando aqui esse aspecto da complementaridade a partir das diferenças, eu queria analisar dois extremos que são muito perigosos quando nós lidamos com as diferenças. Veja aí na sua tela alguns extremos. Primeiro extremo, o extremo de ser intolerante e de desejar mudar o outro em tudo. Há pessoas que se incomodam com tudo que o cônjuge faz, tolerância zero. O que ele fala, o que faz, como ele é, estão sempre corrigindo. Você não pode querer colocar o seu cônjuge em uma forma para que ele se adeque a você. Ele não é um boneco de massinha que pode ser modelado por você. Então, vamos lá. Aqueles que estão namorando, né, aqueles que estão noivos, que ainda não são casados, veja, esse é o momento que você tem para conhecer o seu futuro marido, a sua futura esposa. Então, não se apresse para casar. Tenha calma, tenha cuidado. Também não estou falando para aqueles casais que estão já demorando, já completando uma década de namoro. Não, não é isso, né? Estou falando de muitas pessoas que às vezes acabam se conhecendo, às vezes conhecendo até mesmo de forma virtual, não tem uma convivência, e aí não, porque eu quero casar logo, porque eu quero construir família logo. Calma, muita calma, você está prestes a tomar a decisão, uma das decisões mais importantes da sua vida, tá? Uma decisão para o resto da sua vida. Então, tenha muito cuidado. O casamento a gente precisa analisar de uma forma muito fria, precisamos analisar com muito cuidado, então tenha cuidado. Observe as diferenças, observe. Você precisa fazer a pergunta, será que os pontos em que nós somos diferentes são tão grandes que não dá para conviver? Então, você precisa perguntar isso de forma fria, ok? Pensar direitinho. Por quê? Porque depois que casa, então o casamento não é descartável. Não dá pra gente, somos diferentes, percebi a diferença agora, então vamos acabar. Pelo contrário, eu sempre gosto de fazer uma espécie de um desafio, não um desafio, um teste, digamos assim, um teste com aqueles que estão noivos se preparando para o casamento. Eu digo assim, olha,
pense no pior defeito do seu futuro cônjuge, tá? Então, pensa lá e você pensou, ok, pensei no pior defeito. A pergunta é, você está disposto ou disposta a casar-se com essa pessoa se esse defeito não melhorar? Tá? Você precisa pensar assim. Por quê? Porque muitas pessoas pensam assim, não, ele tem esse defeito, ela tem esse defeito, mas quando casar melhora. Não entre nessa ilusão. É muito mais provável que piore. Tá? Eu não estou sendo pessimista aqui, mas muitas vezes acontece isso. Né? Eu sempre dou um exemplo. Quando eu estava antes de me casar, né? Então muitas vezes, né, eu sou um pouco bagunceiro. Não sou muito bagunceiro, né? De deixar as coisas espalhadas. Enfim, eu tenho tentado me policiar, tá? Mas eu já era mais bagunceiro do que eu sou hoje. Enfim, vamos adiantar aqui. E aí eu lembro de algumas vezes, né, que Monique, minha esposa, ela ia lá para casa. E minha mãe chamava ela ali, né? Minha Monique, vem cá. E mostrava ali o meu quarto daquele jeito, né? E aí minha mãe brincava, em toda brincadeira, dizia assim, olha, você não vai levar mercadoria enganada, né? E ali então Monique achava engraçado, dizia, ah, dona Rosilda, bichinho e tal. E enfim, era engraçado por quê? Porque não era a casa que ela arrumava. Só que quando nós nos casamos, aí a situação mudou. Por quê? Porque agora era a casa que Monique arrumava. E aquelas bagunças que antes não causavam estresse, porque era na casa da minha mãe, agora passaram a ser um fator de estresse, ok? Então, é um fato, tá, que eu preciso mudar a cada dia. Eu preciso ser menos bagunceiro, me esforçar para ser menos bagunceiro a cada dia, ok? Então, nós precisamos analisar, será que a diferença é tão grande que não dá para casar? Então, se você percebe que é tão grande assim, então nem entre nessa. Por quê? Porque você corre o risco de querer entrar nesse relacionamento e querer mudar a pessoa a todo custo. E veja, nós não somos bonecos de massinha, como eu coloquei aqui, que você modela. Imagina você estar com uma pessoa que você está constantemente querendo corrigir. Ah, porque você fala assim, porque você age assim, porque você é assim. E uma constante insatisfação. Isso não é bom. Isso não é bom nem para você, que está cobrando tanto da outra pessoa, e nem bom para outra pessoa que está constantemente naquele grau de, ah, nunca eu satisfaço essa pessoa está sempre insatisfeita comigo. Então isso é muito ruim. Então analise. Aí você diz assim, tá, pastor, eu não fiz esse curso antes e agora no casamento é que eu estou percebendo que as nossas diferenças são tão grandes. O que é que eu vou fazer? Opa, então já é diferente. O meu conselho para você não é se separe porque vocês são diferentes. Pelo contrário, aprendam a lidar com as diferenças. Veja, a maior diferença entre uma pessoa e outra, eu diria que é a questão da fé, o que a gente chama de julgo desigual. Tá? Mas veja que até nessa questão da fé, que é a maior diferença, a meu ver, entre duas pessoas, o apóstolo Paulo disse que não é motivo para separação. Na igreja de Corinto, quando ele escreve aquela carta, ele fala para as mulheres que estão em um relacionamento com um marido descrente ou maridos que estão em relacionamento com mulheres descrentes, e ele diz, não se separem. Não se separem. Então veja, até a fé, que seria o extremo da diferença, o apóstolo Paulo não vê como motivo para a separação, então as outras diferenças são muito menores. Então o meu conselho para você é não se separe. Agora, aprenda a lidar com as diferenças, porque as diferenças podem ser um alto grau de estresse no casamento. Então, a solução não é querer modelar o seu cônjuge, não é querer fazer dele um boneco que vai se adequar àquilo que você deseja. Então, observe aí comigo aí na sua tela. As diferenças entre os cônjuges são normais e positivas, mas o casal de namorados precisa ter sensibilidade. Eles precisam fazer esta pergunta. Nossas diferenças são tão grandes que não dá para a gente viver juntos? Se você já é casado, você não tem mais o direito de fazer esta pergunta. Então, o primeiro extremo é, não queira mudar seu cônjuge em tudo. Isso vai gerar conflito e insatisfação. Além disso, querer mudar o outro em tudo deve nos fazer refletir se, de fato, amamos o outro ou se apenas amamos a nós mesmos. Então, vamos lá. Esse é um ponto que é muito importante e a gente precisa refletir sobre ele agora. Quando você é aquela pessoa que quer mudar o outro em tudo, você quer que o outro se adeque a você, a pergunta é, você realmente ama o outro? Ou será que você ama a você mesmo e quer ver você mesmo no outro? Então, isso seria um ato extremamente egoísta, porque o casamento nos ajuda a lidar com a diferença através da paciência, nós vamos ver isso no próximo ponto, tá? Através da paciência, através da longanimidade, do domínio próprio, da mansidão, nós aprendemos a amar e a lidar com o outro. Agora, há casais que é
é insuportável. Por quê? Porque é um querendo modelar o outro, porque você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E há uma constante insatisfação com a forma como o outro é. E isso é muito chato. Por quê? Porque o outro se sente como sendo o quê? Eu sou totalmente imperfeito e ela se vê com uma perfeição, ele se vê com uma perfeição. E essa atitude é extremamente egoísta e de uma falta de amor tremenda. Você não se casou com você mesmo, você se casou com uma pessoa que é diferente de você e você precisa aprender a lidar com essas diferenças. E a forma correta de lidar com essas diferenças não é tentando modelar, moldar e fazer com que o outro seja igual a você ou igual a um personagem que você quer que ele seja daquele jeito, um tipo ideal de pessoa, ok? Vamos então para o segundo extremo. O segundo extremo é ser completamente fechado para a mudança. Diante de tentativas de mudança, alguns batem o pé e dizem: é assim que eu sou e eu não vou mudar. Quando você casou comigo, você sabia como eu era. O único ser totalmente imutável é Deus, e ele não muda, porque é completamente perfeito. Todos nós mudamos porque sempre temos algo que precisa ser melhorado. Será que nada se aproveita do que sua esposa reclama ou do que seu marido reclama? Será que nós somos tão bons que não podemos melhorar? Então vamos lá. Se de um lado nós temos o primeiro extremo, que é o de tentar moldar a pessoa a todo custo, do outro lado, o outro extremo, é aquela pessoa que diz: olha, eu sou assim, eu não mudo. Quando você casou comigo, você sabia como eu era, então eu não vou mudar em nada. Esse é outro extremo perigoso. Como eu coloquei, o único ser que é imutável é Deus, e ele não muda porque exatamente é perfeito. Mas todos nós temos falhas, temos imperfeições e sempre temos algo para mudar. Então, se o seu esposo, se a sua esposa vê algo que pode ser melhorado em você, no casamento de vocês, então precisa haver um esforço para mudar. Nós não podemos nos fechar na forma que nós somos, dizer assim que eu sou, você tem que me aguentar desse jeito, porque essa é uma falta de vontade de melhorar o nosso casamento. Assim como o primeiro extremo de querer mudar a todo custo é perigoso, esse segundo extremo é também perigoso e pode trazer marcas terríveis para o nosso casamento. Pois bem, como então evitar o primeiro e o segundo extremo? Vamos procurar um ponto de equilíbrio. Então vejamos aqui. Precisamos procurar o ponto de equilíbrio. Precisamos ser tolerantes e misericordiosos com os erros do cônjuge, como somos com os nossos próprios erros. Saber que o nosso cônjuge é imperfeito deve fortalecer a nossa paciência. Não podemos ser consumidos pelo estresse. Saber que o nosso cônjuge é imperfeito deve fortalecer o nosso perdão. Ele pode errar muitas vezes e nós devemos pedir graça para perdoar as 70 vezes 7. Então esse é o primeiro ponto para lidar com essas diferenças, né? O ponto de equilíbrio, ou seja, a tolerância e a misericórdia. Ainda que o meu cônjuge tenha falhas, e essas falhas são tão prejudiciais para o casamento, mas eu, como cristão, preciso ser misericordioso com ele, preciso estender a mão para ele para tentar ajudá-lo, tentar ajudá-la. E nós precisamos ter essa postura. Quantas vezes, por exemplo, nós falhamos com Deus e Deus estende a mão para nós, sendo tolerante e sendo misericordioso com as nossas falhas. Então, se nós observarmos, nós somos casados com alguém imperfeito porque nós também somos cheios de imperfeições. E talvez, se você fizer uma análise honesta mesmo, talvez você vai ver que você tenha mais imperfeições. Só que muitas vezes nós somos intolerantes, achamos que somos melhores e muitas vezes criticamos o erro dos outros, né? Às vezes erros que estão em nós. Eu lembro agora da história de Davi, né? Davi criticou aquele fictício homem da parábola de Natã de forma tão veemente, mas ele era aquele homem. E muitas vezes nós estamos nessa condição do pecador, do errado, do imperfeito, mas somos tão intolerantes com aqueles que cometem muitas vezes os mesmos erros que nós. Então, precisamos cultivar mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade, misericórdia. Isso tudo ajuda o nosso casamento. Precisamos olhar para o nosso cônjuge com um olhar de misericórdia nas suas falhas. Ah, pastor, mas ele falhou demais. Tá, e quantas vezes você falhou? Quantas vezes você errou? Não, pastor, mas é porque é diferente. Porque é diferente. Porque é diferente. Então todos nós falhamos. Lógico, eu não estou aqui abrindo a porta para todo tipo de falha, você precisa aceitar tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós não podemos ter esse extremo, ser extremistas ao ponto de não aceitar qualquer diferença, nos achando superiores àquele que está ao nosso lado. Segundo ponto, aí ainda no ponto de equilíbrio, então vejamos. O ponto B é: aquele que reclama deve fazer uma pergunta honesta.
Ele deve perguntar, ele ou ela, minhas reclamações são por questões fundamentais do casamento? Ou será que eu estou fazendo uma tempestade num copo d'água? Se sim, então continue insistindo, porém sempre com amor, nunca com provocações. Se não são fundamentais, deixe de reclamar, apenas ore ao Senhor. Então, o segundo ponto aí dentro do ponto de equilíbrio é que aquele que é constantemente reclamão, insatisfeito, veja, pense direitinho. Aquilo que você está reclamando é realmente sobre algo fundamental no casamento? Às vezes nós queremos assim o casamento perfeito, não aceitamos nenhum problema, nenhuma imperfeição. Veja, isso não existe. Você é pecador, sua esposa é pecadora, ou se você é mulher, você é pecador, seu esposo é pecador, vocês dois são pecadores, então casamento perfeito não existe. E às vezes, sabe, há pessoas que reclamam de tudo. Tudo, nada é bom, nada tá bom, e isso é muito complicado. O casamento se torna chato, cheio de reclamações, cheio de críticas, cheio de menções negativas, e isso é muito ruim. Isso só faz desgastar o relacionamento. Então, pare para pensar, as suas reclamações são legítimas? É por fatores que são realmente fundamentais no casamento? Tá? Ou será que você está brigando por muitas besteiras, coisas sem necessidades? Então faça essa análise. Se é por coisas periféricas, então deixe, ore, coloque diante do Senhor, tá? Fale, se é por algo fundamental, então fale, mas sempre com amor, sem provocações. Muitas vezes, né, os cônjuges estão provocando um ao outro e aí criando problemas. O relacionamento fica desgastado, como eu já falei, chato, uma convivência chata. Isso é muito ruim. Então, no ponto de equilíbrio você precisa fazer essa análise das suas reclamações e saber se são por elementos fundamentais ou por elementos secundários. Por fim, o terceiro ponto dentro do ponto de equilíbrio é aquele que sofre a reclamação também deve fazer uma pergunta honesta. Ele deve perguntar: minha diferença é prejudicial para o casamento? Se sim, então se esforce para mudar. Lembre, casamento é renúncia para fazer o outro feliz. Então esse é o último ponto para encerrar o nosso estudo, que é a ideia de aquele que está sendo alvo das reclamações. Você precisa perguntar honestamente: será que aquele que está reclamando não está realmente correto? Será que essa sua diferença, essa sua imperfeição, não é algo que realmente precisa ser mudado? O exemplo que eu falei, o exemplo da bagunça, né? Será que realmente não precisa ser mudado? Não precisa haver um esforço da sua parte? Tá? Então talvez você nunca vai ser aquele poço de organização, ó, que homem organizado. Mas será que não dá para ser melhor? Não dá para se esforçar? Então você não pode ter aquele discurso que nós falamos anteriormente. Ah, eu sou assim e eu não mudo. Precisamos mudar. Precisamos mudar. E é assim que nós vamos aprendendo a lidar com as diferenças. Veja, casamento, nós temos uma complementaridade. E essa complementaridade é por quê? Porque ambos são diferentes. Quando Deus criou Eva para Adão, ele criou uma mulher que fosse idônea. Essa mulher é uma mulher que lhe fosse correspondente, complementar. E como eu já disse, eles são complementares por causa das suas diferenças. Então, você aprenda a lidar com as diferenças. No casamento, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. E se você não está disposto, se não é casado ainda, não está disposto a lidar com essas diferenças, elas são tão grandes, então meu conselho é: não case. A você que já é casado, aprenda a lidar com as diferenças, aprenda a olhar com um olhar de misericórdia, aprenda a ser menos cabeça dura e a dizer: eu vou me esforçar para mudar. Nós precisamos fazer um esforço. Casamento requer esforço. Casamento é uma renúncia e nós renunciamos para agradar ao nosso cônjuge. Foi isso que nós vimos na primeira aula. Nós não casamos para ser felizes, nós casamos para fazer o outro feliz. E na felicidade do outro, nós encontramos a nossa felicidade. Então, a você que ainda tem dificuldades, muitas dificuldades com as diferenças, tenha muito cuidado. Em nosso exercício de hoje, nós vamos ter aí, né, você pode acompanhar na apostila, então você tem algumas diferenças. E aí eu coloco um teste de diferenças e é muito importante que você faça com o seu cônjuge ou com o seu namorado, com o seu noivo, enfim. Você vai fazer aí e aí você vai marcar, tipo, você vai fazer, tem um quadro aí, né? Eu vou colocar aqui para, por exemplo, dinheiro. Então você tem que gastar e economizar. Então você vai fazer sozinho, tá? Aquilo que é você. Você gasta mais, economiza mais, então você coloca. E o bom dessa atividade é que depois, então, vocês juntem as respostas e vejam os pontos em que vocês são parecidos e os pontos em que vocês são diferentes. E, obviamente, vocês precisam entender o seguinte: quando você pega um ponto, por exemplo, dinheiro, aqui que eu coloquei, gastar, um é gastar, o outro é economizar. Então, vocês precisam perguntar:
como nós lidamos com essa diferença. É uma diferença que causa problema em nosso casamento, ou problemas em nosso casamento, em nosso relacionamento, tá? Então como é que nós lidamos? Lidamos dessa forma, tal, não sabemos lidar. E a ideia é que o casal converse sobre essas diferenças, a forma como eles lidam com essas diferenças e vejam se estão lidando de forma positiva ou de forma negativa. Eu espero que seja um bom exercício para vocês e que seja um momento muito agradável, não de discussão, tá? Não de discussão, mas de muito aprendizado e de muito crescimento para o relacionamento de vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, foi muito bom estar com vocês e preparem-se para a próxima aula. Um abraço e que Deus abençoe a vocês.